Olá, eu sou a Edna, sou discente do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste, e hoje estarei apresentando um trabalho sobre manejo de plantas daninhas na cultura do algodoeiro, como pré-requisito para a disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, que tem como professor o Dr. Fabiano Gama. O algodão, que tem como nome científico Citrus isso, é da família das Malváceas. O Brasil hoje é um dos 5 maiores produtores, né, de algodão do mundo, e por isso é de suma importância conhecer principalmente os manejos, né, durante todo o ciclo da mesma. Utilidades da pluma. A pluma do algodão geralmente é destinada para a fabricação de tecidos, cotonetes e também celulose. Utilidades do caroço. As sementes que não são destinadas para plantio, elas são utilizadas para fabricação de óleo comestível, biodiesel e também na alimentação animal. Como exemplo aqui, nós temos a torta de algodão. Fenologia. A fenologia do algodão é dividida em 4 fases. A primeira fase seria a vegetativa, que compreende desde a emergência até a emissão do primeiro botão. A fase B, ela compreende desde a abertura do primeiro botão até a abertura do botão, transformando-se em flor. A fase F seria a fase de florescimento e a última fase compreende desde a abertura do primeiro capulho até a maturação fisiológica dessa cultura. Calendário agrícola. Então, aqui para a região norte, em relação ao plantio do algodão, ele tem início aí no final de novembro e vai até o final de março. Já a colheita do algodão, ela compreende desde o final de maio até o começo de setembro. Mas isso depende muito da cultivar e também do regime de chuvas. Implantação na lavoura. A cultura do algodão, ela se dá após a colheita da soja. Então, essas áreas, elas são destinadas ao plantio de algodão, não são áreas de abertura, né? E como o algodão, ele tem uma alta exigência a áreas produtivas, então, geralmente, essas áreas são destinadas, né, à produção de algodão, até porque a produção de algodão em si já é mais cara que a produção de soja. Então, quanto menos risco correr, melhor. Preparo do solo. Como o algodão é em sucessão à soja, geralmente o preparo se dá em forma de plantio direto. Então, após a colheita da soja, faz uma dessecação na área para eliminar as pragas daninhas e depois faz o plantio direto. Escolha da cultivar. Esse é um quesito muito importante porque é aqui que se toma a decisão em relação ao manejo de plantas daninhas, ao manejo de doenças, manejo de insetos, enfim. E também a escolha da cultivar, ela está relacionada com a densidade que será usada na sua área. E isso também vai influenciar no manejo de daninhas, de doenças e no manejo de pragas. Como exemplo de cultivar, nós temos aqui a BRS 430 B2RF. Esse B2 é uma dupla tecnologia para lepidópteros. RF significa resistência ao glifosato, ou seja, resistente a todos os produtos que são a base de glifosato. O potencial produtivo dessa cultivar é acima de 400 arrobas por hectare, o porte é médio, o rendimento da fibra 40,5%, população de plantas de 90 a 105 mil por hectare, o ciclo é de médio precoce, a aderência de pluma é normal e é apto aí para a segunda safra por ter um ciclo aí de médio a precoce. O espaçamento utilizado. Esse quesito é muito importante porque influencia no manejo de plantas daninhas da área, porque quanto menor a quantidade de espaço, né, para essas plantas daninhas aparecerem, melhor é o controle. Então, a competição por luz, por água, por nutrientes será menor, né, porque para elas se sobressaírem. Na verdade, é muito importante analisar o catálogo de cada cultivar.
Outro exemplo de cultivar, nós temos a FM 911, GLTP. O G significa resistência ao glifosato. Essa cultivar também tem dupla tecnologia herbicida. O L significa resistência ao herbicida Liberty Link. O ciclo dessa cultivar é de 140 a 150 dias, crescimento diário ideal é de 1 centímetro por dia, tecnologia GLP, como eu citei anteriormente. Reação a doenças, é resistente a doenças azul, suscetíveis à virose atípica. Recomendações para a tecnologia Liberty Link. Temos aqui no catálogo da Fibermax 4 aplicações de herbicidas. Porém, nem sempre é necessário fazer as 4 aplicações, né? Isso depende muito da área, da densidade de plantas, da cultivar. Então, são vários fatores aí que vão modificar essa situação. Principais plantas daninhas da cultura do algodão. Nós temos aqui o capim marmelada, Plaquiara plantaginea. Ela é de fácil controle, né, por ser uma gramínea. Então, quando nós temos uma gramínea em meio ao algodão, nós temos herbicidas aí que controlam mais facilmente, né, e são seletivos para dicotiledôneas, né, então matam mais facilmente as monocotiledôneas, que são as gramíneas. Para isso, podemos usar o Select ou o Clethodim, ou também o glifosinato de amônio. A Trapoeraba comerina bengalensis é uma das mais severas na cultura do algodão. Ela causa dano econômico alto em relação ao seu controle, porque ela já vem apresentando resistência ao glifosato. O método de disseminação dela de rebrota é abundante e ela é resistente ao glifosato, devido ao uso contínuo aí desse herbicida, ela acabou adquirindo resistência. Mas o glifosinato de amônio, juntamente com o filiotiobato sódio, consegue fazer um controle efetivo no controle dessa planta daninha também. O caruru, Amaranthus híbridos, essa daninha, ela infesta drasticamente pela quantidade de sementes que ele produz, e ele já apresenta certa resistência ao glifosato, mas em pré-emergência, até que se consegue fazer um certo controle dessa planta. Caso não seja efetivo, fazer um jato dirigível posteriormente, que consegue controlar essa planta daninha. Apaga-fogo, Alternanta-tenella, como não apresenta resistência nem ao glifosato, nem ao glufosinato de amônio, ela é de fácil controle, né? Claro que fazer a rotação de princípios ativos, né, é importantíssimo para não perder a tecnologia. O capim-colchão, Digitario horizontalis, é outra daninha muito importante na cultura do algodão. Ela não apresenta também resistência ao glifosato e nem ao glufosinato de amônio, e por ser uma gramínea, é facilmente controlável, né? A gente pode usar o Select ou o Clethodim. Leiteiro, Euphorbia terófila, é uma das principais plantas daninhas da soja e, querendo ou não, também do algodão, né? Porque o algodão vem depois da soja. Também apresenta uma resistência ao glifosato, mas o glufosinato de amônio a 150 gramas por hectare consegue fazer um controle efetivo dessa daninha. E outros também, em pré, em pós-emergência, que eu vou citar posteriormente. O capim-pé de galinha, Eulicine indica, ele apresenta resistência ao glifosato pelo uso contínuo desse mesmo produto durante anos aí nas mesmas áreas, mas o Select ou outro graminicida conseguem fazer um controle efetivo dele. A corda de viola, como é SPP, espécies, ela também é resistente ao glifosato, é uma das principais plantas daninhas da soja e, consequentemente, do algodão, e é muito complicado o controle dela. Por quê? Quando faz a dessecação da soja, existem plântulas de corda de viola na soja. E aí, quando passa o dessecante na soja, as sementes, né, que ela produziu já estão num processo aí de maturação bem adiantado.
Então, elas vão vigorar no solo, né, vão germinar, e quando colher a soja, elas vão cair no chão e se espalhar. E, consequentemente, vai haver uma infestação nessa área e, posteriormente, vem o algodão. Caso não seja feito um controle bem efetivo logo no início, essa daninha ela vai causar um certo dano na cultura do algodão, porque ela vai se sobressair. Como ela tem um hábito trepador, ela vai disputar com o algodão por água, por luz, por nutriente, mas ela pode ser controlada, né, pelo estape em pós-emergência ou também o glufosinato de amônio. O anchuma não é uma planta daninha de difícil controle, pode ser usado o glifosato ou o glufosinato de amônio. O capim carrapicho é controlado com algum graminicida, né? A gente pode usar o Cellet ou mesmo o Cletodin. Carrapicho de carneiro, da mesma forma, é uma planta daninha, não muito danosa, mas causa também um certo dano, né? Mas o controle dele não é dificultado comparado com outras plantas daninhas, né? Para ele pode ser usado o glifosato ou o glufosinato de amônio. O picão preto também é uma das principais daninhas da cultura do algodão, e devido à semente do picão preto, né? Porque ela causa alguns danos na fibra do algodão. Então, perde valor de mercado, além de perder valor de mercado, também é de difícil controle na área, né? Mas, para ele, a gente pode usar o glufosinato de amônio, que consegue fazer um controle bem efetivo. O período crítico de prevenção da interferência, o PCPI do algodão. Durante essa fase, esse período, é importantíssimo, né, que não haja competição do algodão com outras daninhas, né, de 8 a 66 dias. Um PAI de 8 dias anterior à emergência reduz 5% a produtividade. Controle de plantas daninhas, né? Então, é muito importante fazer alguns tipos de controle. Primeiramente, o preventivo, né? Que diminui o custo, né? Posteriormente. A gente pode citar aí lavagem de máquinas, né? A limpeza, usar sementes de qualidade, fazer remoção de daninhas aí também ao redor da cultura. O químico também é o mais utilizado e vem sendo mais efetivo aí para controle. O cultural, que seria o adensamento da cultura, né, diminui o espaço para que as plantas daninhas consigam se sobressair na cultura. O mecânico é pouco utilizado, geralmente é mais utilizado para experimentos, né, mas também tem um controle bem efetivo. Em relação à dessecação da área, nós podemos utilizar o glifosato mais o carfentazone. Esses dois herbicidas, juntos, consegue fazer um controle bem efetivo de várias espécies de plantas daninhas, que são resistentes ao glifosato. Por exemplo, caso essa mistura não seja efetiva, tem ainda o glufosinato de amônio, né? A gente pode combinar e fazer a aplicação aí para controlar as plantas daninhas. O redonho também é muito utilizado para dessecação da soja, né? E depois para dessecação da área, para aquelas plantas daninhas, né, que já foram emergidas. Geralmente é uma dessecação única, 2 dias antes da semeadura do algodão, e é feito geralmente quando essas plantas apresentam de 5 a 15 centímetros, né? Ele controla buva, caruru de mancha, corda de viola, leiteiro, milho voluntário, soja voluntária e trapoeirada. Como pré-emergente, nós temos o Diuron, muito utilizado, é herbicida de amplo aspecto, ou seja, ele controla tanto mono como dicotiledôneas, né? Ou seja, ele mata tanto folha larga como folha estreita. E em pré-emergência da cultura, só deve ser aplicado com jato dirigível, né? Por isso ele não é seletivo para o algodão. O Dual Gold mata menos plantas, ele é menos efetivo, mas também consegue fazer aí um controle muito bom das daninhas, né, das que eles conseguem controlar em si.
É o herbicida utilizado em pré-emergência da cultura e de plantas infestantes com ação acentuada em monocotiledôneas, ou seja, ele age mais severamente em monocotiledôneas. O gamite, ele só deve ser aplicado em pré-emergência caso essas sementes sejam permitadas. O que é permitadas? É garantir uma certa seletividade, né, por algodão. O gamite controla capim marmelada, capim carrapicho, capim colchão e atrapoeraba. E aplicar esse produto em pré-emergência das daninhas e da cultura. Como pós-emergente, muito utilizado, nós temos o Finale, que é um produto à base de glufosinato e sal de amônio. Ele serve para cultivares que são resistentes ao glufosinato de amônio. E ele consegue aí fazer um controle bem efetivo. É um herbicida não seletivo para variedades que não apresentam tecnologia Liberty Link. Aplicação em jato dirigido quando a cultivar tiver em média 40 centímetros de altura. O algodão Liberty Link, aplicar o produto em pós-emergência na cultura e das daninhas, com 2 aplicações sequenciais com intervalo de 14 dias. Com o pós-emergente, nós temos também o cletodin, que é um herbicida altamente seletivo, ou seja, é um graminicida, né, como citado anteriormente. Com o pós-emergente em jato dirigido, nós temos o diuron, que é também muito utilizado, né, também já citado anteriormente. O flumizin, que é um herbicida seletivo, inibidor de protox, ele controla a corda de viola, erva quente, poeia branca, picão preto, trapoeraba, ou seja, plantas daninhas chaves aí para a cultura do algodoeiro. O Liberty, que pode ser utilizado somente em áreas totais do algodoeiro, caso a variedade seja resistente ao glufosinato sal de amônio. Caso não seja, ele só deve ser aplicado em jato dirigido. Desfolhante da cultura. A desfolha é importante porque acelera a maturação dos frutos, né? E também dá abertura dos capulhos, o que facilita a colheita, gera maior rendimento, né? Com pneu mais limpo, facilita o controle de pragas. Para isso, nós temos o drop, que é usado para desfolhar o algodão, e ter aí uma colheita mais facilitada, por assim dizer. Essas são as nossas referências. E obrigada a todos pela atenção.